Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco afundou, juntamente com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre instantaneamente. Imagine-se como Zeno. Como você reagiria ao ver todo o seu trabalho de sua vida sendo arruinado pela força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva, triste, sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena mudança de perspectiva pode se tornar um efeito cascata em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou nesse caso pela mercadoria afogada, Zeno focou em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro apesar de todo esse infortúnio. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser abaladas, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de ser apenas uma maneira de descrever pessoas desapaixonadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que era aplicada há milhares de anos atrás, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas informações negativas provenientes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar enormemente qualquer pessoa, e não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como resultado, desde escravos até imperadores, todos podiam aprender e se tornar estoicos, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epiteto, cujo nome significa adquirido porque ele foi escravo, além de Sêneca, um estadista renomado, e Marco Aurélio, o imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra hoje em dia, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa da sua diversidade. Esse era o tipo de união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não eram autorizadas a buscar filosofia, mas os estoicos discordavam totalmente disso. Musônio Rufo, professor de Epiteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem ânsia e inclinação natural para a virtude. As mulheres também possuem. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com ações nobres e justas e rejeitam o oposto de tais ações. Se assim é, por que seria apropriado para os homens buscar e examinar como eles podem viver bem, ou seja, praticar filosofia, mas não para as mulheres?" Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que a gente não começa a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo. Embora seja desagradável, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, aconteça. Imagine o pior resultado possível e esteja contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar o sentimento de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, coma apenas batatas por alguns dias e coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil fique, você ainda sobrevive
sobreviverá e poderá até prosperar se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, nos preparamos indiretamente para futuras adversidades mentais. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma aparência específica ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que muitas vezes essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A pergunta é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos inadvertidamente estabelecer expectativas irrealistas para as nossas vidas, o que acaba nos deixando, no final das contas, decepcionados e insatisfeitos. Isso não é uma forma de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastamos todo o nosso dinheiro com um carro luxuoso, em uma casa ou mesmo em formar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram. Desastres naturais arrasam cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos apresente. Por quê? Independentemente do que queremos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epiteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais estão relacionadas às escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pelas coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando as coisas não saem do jeito que queremos é, na visão dos estoicos, inútil. Por exemplo, fazer vídeos para o YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano naquela época, mas ainda pode ser um trabalho desafiador. Primeiro, você precisa ter sua ideia, o que leva um bom tempo, depois pesquisar essa ideia, às vezes descartar ideias que você achou ruim, começar tudo de novo, escrever o roteiro, criar o vídeo, editar, enfim. Tem tudo isso por trás antes de você clicar no botãozinho de enviar o vídeo. No entanto, assim que você clica no botão de envio, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso do seu canal do YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações tem, quantos inscritos ou seguidores eles têm, métricas das quais em muitas vezes estão além dos seus controles. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você colocou, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se desvencilhar de algumas algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção, talvez. Então ele vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção e ele vai para casa pensando que deve ser péssimo em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva naquele dia. Outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e não pudesse arcar com isso. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de suas empreitadas, mas se tranquiliza com o fato de que pode levar uma vida confortável sem ter todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o alto valor. Ao
direcionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e realizadora. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para poder receber nossos próximos envios, tá bom? Se você quiser uma sugestão de um vídeo muito legal desse canal, que você com certeza vai gostar muito, clica nesse quadradinho que tá aparecendo aqui na sua tela que você vai ser redirecionado para esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo.